Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia do primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser uma continuidade da aula passada sobre tecido epitelial. Nós vimos o tecido epitelial de revestimento. Hoje nós vamos ver o tecido epitelial glandular, tá? Que é um tecido de secreção, tem função de secretar substâncias no nosso organismo. Então, abra o caderno de Biologia B, aula 5, tá? Então, como eu já falei, esse epitélio ele tem função de secretar substâncias, tem células especializadas com essa função, para essa função, tá? E essas substâncias são variadas, podem ser proteínas, carboidratos, né? Podem ser uniões de várias, uma única célula secretar vários tipos de substâncias, como as células sebáceas, que secretam lipídios, que secretam hormônios e esteroides, né? Ou as glândulas mamárias que secretam lipídios, proteínas, principalmente anticorpos e carboidratos, certo? Então tem uma variedade, uma gama muito grande de substâncias e de glândulas no nosso corpo que são responsáveis por essas secreções. Essas glândulas, elas são originadas a partir da proliferação, ou seja, da multiplicação de células e migração dessas células para o tecido subjacente, tecido conjuntivo que está logo abaixo do tecido epitelial. Então, eu tenho aqui o epitélio, e esse epitélio aqui, nesse caso, é formado por uma camada de células simples, né? Então, o epitélio pavimentoso simples. E as células, dessa camada simples de epitélio, ela começa a se multiplicar e a migrar, né? A penetrar nesse tecido subjacente, tecido conjuntivo. Dessa migração, há a formação dos tipos celulares, né? Dessas glândulas. Glândulas endócrinas, tá? Quando essas glândulas não formam ductos ou canais de passagem dessas secreções. E glândulas exócrinas, quando já há formação desses ductos, ok? Então, em resumo, essa é a origem, né? Como que essas células glandulares, elas se formam. Essas glândulas, elas são classificadas quanto a algumas características. Primeiro delas é quanto ao número de células. Se essa glândula, ela é uma glândula unicelular, tá? Então, eu tenho aqui, um único núcleo grandão aqui. Essas substâncias aqui, elas já não são núcleos, elas são as substâncias, as secreções mesmo. Exemplo, as células caliciformes. Ou elas podem ser pluricelulares ou multicelulares, quando já possuem uma quantidade de núcleo bem grande. Aqui, a gente vê nesses desenhos que há uma quantidade de núcleo imensa, tá? Então, eu tenho a célula aqui, uma célula exócrina no caso, né? Com várias nucleações e bem no centro a secreção. O segundo tipo de classificação é quanto à morfologia dessa célula, que também vai influenciar na função, né, ou no tipo de direcionamento, o local onde essa secreção vai ser disponibilizada, certo? Nós temos glândulas do tipo exócrina, né, morfologicamente são essas que formam ductos ou canais de secreção, e elas tem a função de transportar a substância para o meio externo ao corpo, exemplo, as glândulas sudoríparas, né, glândulas mamárias também, ou externos ao corpo ou para o interior, para o lúmen, né, para dentro de cavidades de órgãos. Já as glândulas endócrinas, elas não possuem esses ductos e elas liberam a secreção diretamente para a corrente sanguínea, como é o caso dos hormônios, tá? Então, os hormônios são produzidos em determinados órgãos, direcionados diretamente para a corrente sanguínea, para que eles consigam rapidamente atingir um órgão-alvo. Já o terceiro grupo são as glândulas anfícrinas, ou antigamente chamado de glândulas mistas, né? Porque elas possuem capacidade de atuar tanto como glândulas exócrinas quanto como glândulas endócrinas. Exemplo é o pâncreas, tá? Então, o nosso pâncreas é considerado uma glândula anfícrina. Testículos também são glândulas anfícrinas, tá ok?
Então, vamos ver a morfologia dessas células. Eu tenho aqui o exemplo de uma célula exócrina. Qual é a importância desses ductos, né? Então, nós temos uma porção secretora, ó, que é essa região mais circunvalada, e nós temos os ductos, que são canais que transportam essa secreção, tá? Então, tem ducto intercalado, ducto estriado e aqui o acino. Dependendo do tipo também, né, da morfologia dessa glândula, nós temos glândulas exócrinas tubulares, né, que elas são um túbulo. Nós temos glândulas acinosas, que é o nosso exemplo aqui, né, e nós temos as tubuloacinosas, quando formam semelhante a um cachinho de uva mesmo. Elas têm vários ductos, vários acinos. Então aqui, ó, nós temos os exemplos delas, tá? Então, glândulas tubulosas simples, é só um túbulo, ramificadas, enoveladas. As acinosas, ó, que tem vários acinos. Acinos são essas bolinhas e bem baixo, tá ok? E aí, quanto mais elas são ramificadas, mais eficientemente elas produzem essas secreções, tá? O terceiro tipo de classificação é quanto ao modo de secreção. Eu tenho aqui, ó, 3 modos principais de secreção. O primeiro deles classifica a minha glândula como uma glândula holócrina, ou seja, elas, quando elas vão secretar essas substâncias, elas perdem totalmente, junto com a secreção, elas liberam também totalmente o citoplasma da célula. Exemplo, as nossas glândulas sebáceas são glândulas holócrinas. O segundo tipo são glândulas merócrinas, que significa o quê? Que quando ela vai produzir e liberar essa secreção, não há perda de citoplasma, ou seja, não há uma lesão celular, a célula fica lá intacta. A única coisa que é liberada é realmente só o composto, né? Só a secreção. As nossas glândulas salivares, por exemplo, são glândulas do tipo merócrinas. Já as apócrinas, elas liberam parcialmente o citoplasma junto com a secreção. As glândulas sudoríparas, por exemplo, são exemplos de glândulas apócrinas, tá? Então, quando a gente fala, olhem para esse senhor aqui, para esse jovem rapaz, olha a quantidade de glândulas que possui no nosso corpo, tá? Todas essas glândulas que estão listadas aqui são glândulas do tipo endócrinas, tá? As glândulas do tipo endócrinas, elas são muito importantes para o nosso organismo porque elas estão diretamente ligadas ao nosso sistema hormonal, ou seja, o nosso sistema endócrino, tá? Então, nós temos aqui, ó, glândulas endócrinas, a hipófise, que é formada por adenohipófise e neurohipófise, tireoides e paratireoide, adrenal, ilota de Langerhans, né, que é a porção endócrina do nosso pâncreas, e parte do ovário de testículos também atuam como glândulas endócrinas. Essas especificações aqui de funções de cada uma dessas glândulas, nós vamos trabalhar especificamente quando nós estivermos falando sobre sistema endócrino, tá? Então, só a título de conhecimento de vocês. Já o terceiro tipo de glândula, que são as anfícrinas, né? Eu tenho aqui o exemplo, o pâncreas e o fígado. O pâncreas e o fígado, eles têm essas funções mistas, porque há células nesses órgãos que possuem as duas funções, tá? Tanto de glândula exócrina quanto de glândula endócrina, tá? Então, as glândulas, o pâncreas atua como uma glândula exócrina quando ele secreta, por exemplo, o suco pancreático, tá? Então, e atuam como glândulas endócrinas quando produzem e liberam a insulina no sangue. Então, as ilotas de Langerhans, elas produzem essa insulina e jogam esse composto, essa substância diretamente no sangue para poder regular a quantidade de glicose disponível nesse sangue, tá? E o fígado, ele é uma glândula exócrina quando ele produz a bile, né, que é associada ao suco pancreático.
serve para emulsificar e emulsionar os lipídios e age como glândulas endócrinas quando ele produz e libera proteínas, tá? Então, por isso tem essa duplicidade de funções, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né? É uma aula resumida, mas leiam a apostila de vocês, façam as atividades do caderno de exercício referente a essas aulas e todas as dúvidas nós estaremos disponíveis, eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Beijo, até a próxima aula!